Boa tarde, mais uma vez no nosso programa semanal do Ministério Plena Verdade. Nós aqui desse lado, Pastor Leto e Pastor Djalma, e você aí do outro lado nos dando a alegria da sua atenção. Tem sido muito importante para nós, você do outro lado, estar interagindo conosco através das mídias sociais, não é, pastor? Correto. Chegou-nos, Pastor Djalma, uma história comovente. Exaltativa, mas comovente, de um jovem que nos acompanha pela mídia social, e ele nos pediu para que contasse a história dele. Não vamos mencionar o nome, vamos manter o nome dele no anônimo, a pedido dele, não se faz necessário, mas nos debruçamos, Pastor Djalma, sobre a história desse rapaz. É uma história impactante. Não é uma história de narcisismo, mas de abuso, de abusadores. E essa história ela é muito bonita porque nós que estamos lidando no meio de pessoas narcisistas e abusadores, para nós é importante. Por quê? Porque esse rapaz conta com mínimos detalhes o que aconteceu com ele e qual foi o resultado depois que nos viu. E hoje ele se sente feliz por nos ver, por ver a história que aqui contamos, o aconselhamento dos pastores. Pastor Djalma, esse jovem, ele nos conta a história de quando ele estava na escola. Na escola ele sofria bullying, abuso, desprezo, perseguição, e ele era invejado. Porque quando você é especial, você incomoda. E ele é especial. Ele tem um caráter especial. Ele tem um brilho que incomoda. O senhor lembra, pastor Djalma, a experiência do vagalume? Sim. Que o vagalume brilha. Então, na escuridão, ele se destaca. Nem na escuridão conseguiram apagá-lo. E esse jovem, ele é um vagalume, porque ele ilumina por onde quer que ele passe. E ele nos conta que ele foi perseguido na escola, que ele foi traído por amigos que ele jamais imaginou. Quando eu estava lendo essa história, eu comecei a lembrar das muitas histórias que nós contamos aqui no Plena Verdade. História de pessoas que têm do seu lado seres que elas abraçam, que elas consideram, mas que depois essas pessoas os desprezam. E esse jovem, ele sofreu desprezo, o descaso, a falta de atenção, a falta de amor. Não tiveram consideração, o perseguiram, o maltrataram, o maldisseram, enfim, fizeram da vida dele um inferno e fizeram nascer dentro dele um sentimento de dor. Esse sentimento de dor, pastor Djalma, ele foi tão grande que esse jovem nos conta que ele teve vontade de morrer. Isso é duro demais. Isso é duro demais. É o último estágio de uma situação abusiva. Quando você entra num processo de depressão e você vê que não tem saída. Então você prefere tirar a própria vida. Só que tirando a própria vida piora mais a situação. Entendeu? Piora por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai perder a salvação, né? Isso nós sabemos. A Bíblia fala que os suicidas, né? Isso. Segundo a Bíblia fala, né? Os suicidas não entrarão no reino, não herdarão a vida eterna, não verão a Cristo face a face, mas graças a Deus, esse jovem venceu. Glória a Deus. E nos sentimos felizes, porque a história que ele nos conta, ela nos faz trazer na tarde de hoje, a você que está do outro lado, ao pai, à mãe, porque certamente esse jovem ficava enclausurado, perdeu a alegria, perdeu a satisfação, a motivação, ficava talvez pelos cantos e ninguém percebeu. Não. Segundo a história que ele conta, ele era preterido, ou seja, deixado de lado. Acharam normal aquele espírito dele. Era o filho invisível, né? Invisível, dentro de um processo somático dele, uma família disfuncional, né? Pelo que ele relata. Justo. É uma família disfuncional.
Então, quer dizer, isso acarretou, ele trouxe aquele peso todo para os ombros dele, Isso. carregou o peso da família, carregou o peso do bullying na escola, né, digamos assim, das sabotagens feitas por sabotadores, né, que muitas das vezes ele até pergunta aí se são narcisistas, ele escreveu para mim ali, são narcisistas ou não. Não podemos dizer, porque existem vários tipos de pessoas ruins. Pessoas que vão te sabotar, não só no emprego, na escola, na vida cotidiana de modo geral. Né? São pessoas que veem, como você falou, o seu brilho. Um abusador não entra na sua vida, um narcisista não entra se você não tiver algo especial para que ele roube. Né? Mas primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão no canal aí. Já entrei falando assim, mas glória a Deus. Vai lá, pastor Leandro. E ele nos conta, mas é bem-vindo, né? E ele nos conta que ele estava em frangalhos, ele estava em pedaços, e ele buscava força onde não tinha. Motivação ele já não tinha nenhuma, não. Porque todo esforço que ele fazia, ele era, como o senhor mesmo disse, todo esforço que ele fazia, ele era sabotado. Sim. E a inveja a respeito do sucesso dele era tão grande, que ele conta-nos que um dos seus amigos foi para o curso que ele foi, entrou no curso e, detalhe, ele pagou o curso, sentou na sala. E o cara assistiu a aula. Daqui a pouco o cara entra do nada e vai assistir a aula sem pagar nada, sem fazer nada. Ele disse que ali começou aquela perseguição. E a gente consegue entender, pastor Djalma, que isso tudo se deu por conta da inveja. Sim, inveja. A inveja mata, a inveja destrói. Muito bem. E ele diz aqui assim: estudei mesmo aos frangalhos, a base de medicação, e fui aos poucos tirando as notas suficientes que precisava para passar de ano. Na disciplina de história faltaram alguns décimos, mas eu ainda tinha os pontos do conceito e atividades em aula que fechariam a média que precisava. Então eu me dirigi até o professor e falei com ele sobre minha situação. E aqui ele cita: Márcio então se meteu no meio da nossa conversa e disse que eu não merecia ganhar os pontos extras, porque tinha mudado meu comportamento em sala de aula e que não era mais o mesmo aluno de antes. O professor, manipulado por este narcisista, segundo ele falando aqui, patológico, acatou as boas recomendações de Márcio e baixou minha nota. E desesperado, rapaz, procurei o professor e implorei a ele, pois, se não tivesse essa chance, iria ser reprovado. Ele, com muita pena de mim, resolveu me dar uma chance e me propôs um trabalho de pesquisa. Eu fiz prontamente e atingi a nota que precisava. Vou falar sobre isso aí. O que ocorre é o seguinte: esse rapaz, né, ele entrou num processo depressivo, queria tentar o suicídio, achou que não era ninguém, tudo mais, aquela situação toda devido à sabotagem. Mas quando ele entra no processo que o professor diz que vai reprová-lo por falta de ponto, ele corre atrás. Houve uma motivação. Então ali você já vê que ele é uma pessoa que ele tem algo diferente dentro dele. Houve uma motivação, aquele medo dele não passar de ano, dele perder aquilo ali, e ele correu atrás, fez o trabalho e concluiu e passou de ano. Então, quer dizer, já é uma vitória. Ele já tem algo de bom sobre ele tem atitude. Ainda que ele pense que não tenha, mas ele tem atitude. Ele tem. Ele diz que ele se esforçou, o ano acabou e por milagre ele foi aprovado. Ele iniciou o ano de 2001, meu último ano, ao lado daqueles dois demônios. Mantive as aparências e terminei o terceiro ano. Neste ano, como era o último, eles já não invalidavam tanto. Somente poucas vezes, mas isso já não me importava mais, pois era meu último ano mesmo ao lado deles. E ele diz que hoje mantém o contato zero com os dois, e o máximo de distância possível, pois sabe que essas criaturas jamais mudarão. Tenho fobia social e me relaciono com muito pouca gente. No final, ele agradece aos pastores por tudo que tem sido feito. O importante de tudo, pastor Djalma, durante a semana nós falamos sobre isso, sobre manter o contato zero com narcisista e também com os abusadores, porque é muito importante manter esse contato zero. E segundo ele fala aqui, pastor Djalma, ele
mantendo o contato zero. Ele não procura, não faz nada, não fala nada, e ele agora tem sido bem sucedido. E aí ele diz aqui, prestem muita atenção com o que acontece na vida dos seus filhos. É um conselho que ele dá aos pais, longe de casa, dos seus amparos e proteções, e que o diálogo esteja sempre presente no convívio familiar. Despeçam-me aqui deixando aos pastores inscrito no canal um forte abraço. E minha frase favorita, a frase favorita dele, eu vou citar para você, amigo. Paz na terra, boa vontade entre os homens. Paz na terra aos homens de bem. Vamos lá. O que ocorre é o seguinte, tremendamente, ele é um rapaz que eu já até mandei mensagem para ele, que quero cuidar dele, tá? Tratar dele, ouvir realmente o que ele tem a dizer e tentar sanar essa ferida. A ferida, na verdade, ela vai curar, mas vai ficar marca. Certo. Ela fica marca, né? A gente não esquece. Mas quando eu me lembro das coisas e ela já não me faz mal, aí é a cura. É a cura. E ele precisa ser tratado. Ainda precisa ser tratado. Correto. Né? Porque Correto. por isso que nós estamos fazendo aquele projeto, né? Que é o Cura Interior. Cuidar de pessoas que estão passando por esses problemas. Principalmente mulheres também, que estão presas dentro de relacionamentos abusivos e não tem como sair. Não tem, porque não tem recurso financeiro. Para onde vai? Não tem recurso financeiro. Então nós estamos tentando, algumas nós ajudamos, mas não conseguimos ajudar todo mundo. Então nós estamos montando um projeto, né? Eu agradeço você que queira participar desse nosso projeto, nos ajudar, nos dar essa força aí. Tá? Muito obrigado aí. Meu irmão, entre em contato comigo. Deus abençoe você. Deus abençoe você, porque a sua vitória é a nossa vitória em nome de Jesus. Amém.